Rapaz, o torcedor do Vitória chora no banho vendo esse casamento de Ceará e Léo Condé. E só para eu contextualizar para os torcedores do Ceará que vão ver esse vídeo, para os torcedores no geral que querem entender o contexto de Léo Condé ter sido demitido do Vitória com apenas 6 rodadas no Brasileirão passado, depois de ter sido campeão brasileiro, campeão baiano, campeão da Série B e campeão baiano. Cara, tinha que ter fim. Não havia horizonte e foi bom tanto para o Vitória quanto para Léo Condé. Para ele estar fazendo o trabalho que ele está fazendo hoje no Ceará, ele precisou abrir os olhos dele, com o erro que ele cometeu no Vitória. Ele saiu por motivos. Se lembrem sempre, saídas de treinadores nem sempre vão estar relacionadas ao cara ser ruim ou ser bom. Vai estar relacionado com o momento, vai estar relacionado com saturação, vai estar relacionado com o erro que acontece, o cara é ser humano. E Léo Condé errou no Vitória quando ele foi muito paizão com os caras que foram campeões da Série B. E ele queria levar esses caras a todo custo, a todos os jogos, a titularidade de Série A. E não estava rodando essa engrenagem. O Carpini chegou, limpou essa sujeira. E o Vitória fez uma recuperação incrível. Conseguiu chegar à 11ª colocação no final do campeonato, depois de passar grande parte na zona de rebaixamento. O Léo Condé se afastou um pouco do futebol no sentido de ter ficado um tempo sem trabalhar e recebe o Ceará tendo aprendido a lição e fazendo uma excelente Série A logo depois da estreia dele. A estreia dele na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de ter conseguido acesso de Série C para Série B, de Série B para Série A, acessos e conquistas em divisões de acesso, ele consegue fazer um trabalho extremamente sólido na Série A do Campeonato Brasileiro. E consegue vencer o São Paulo no Morumbi, o que não é qualquer coisa. O São Paulo tá em crise, mas não deixa de ser o São Paulo no Morumbi. O Ceará não deixa de ter um retrospecto horrível contra times de São Paulo jogando como visitante, como coloca aqui o Curiosidades, né, do Google. Muito interessante, inclusive, essa aba, que traz alguns dados, de fato. Essa foi a segunda vitória do Ceará como visitante contra o time do estado de São Paulo na Série A no século XXI. 1-0 contra o São Paulo hoje, 3-2 contra o Palmeiras em 2022, no Allianz, inclusive, né? Com outros 17 empates e 18 derrotas. Ou seja, não é todo dia que acontece. Não é todo dia que acontece. Era o São Paulo inteiro. Tolói sai machucado, né? Mas tinha Arboleda, tinha Rafael, tinha Alan Franco, tinha Bobadilha, tinha Cedric, tinha Ferreirinha, tinha Luciano, tinha Alisson, tinha... Enfim. Era o time titular do São Paulo, que teve as entradas de Lucas Moura, de Neno, Mailton, Sabino, todos os caras que costumam entrar ao decorrer dos jogos, né? Tapia vinha entrando muito, o Rigoni, mas depois da partida que fez na Libertadores, o Crespo deve ter dado uma segurada. Enfim. Baita recuperação do Ceará, né? Depois de 5 jogos sem vencer, consegue essa vitória, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você venceu o São Paulo no Morumbi. E assim, o campeonato mais low profile desse Brasileirão é do Ceará. Extremamente equilibrado. É um elenco longe, mas muito longe de ser bom. Muito longe de ser bom. Ah, mas você torce pro Vitória. Aqui eu estou, enquanto análise do futebol brasileiro, consigo separar completamente. O elenco do Ceará não é bom. E isso ressalta ainda mais a campanha, ressalta ainda mais o que esses jogadores estão fazendo. Que os caras estão se entregando para um jogo extremamente objetivo de conseguir resultados, que é isso que um time que acabou de subir precisa. Então, contextualizado tudo isso, o Ceará que passou 5 jogos sem vencer, que estava se aproximando da parte de baixo, e o próximo jogo é justamente contra o Vitória. Então, o que é que eles fizeram? Se o São Paulo vence hoje o Ceará, se o Ceará perde hoje, o jogo contra o Vitória iria ser uma pressão absurda. Eles transformaram o que iria ser essa pressão em uma vitória como essa. Esse é o campeonato de um time que acabou de subir. Justo, simples, low profile, objetivo. O Ceará consegue resultados que times do campeonato dele não vão conseguir, como o Vitória não conseguiu vencer o São Paulo lá no Morumbi. Vai ter o segundo turno ainda, a última rodada inclusive, o último jogo do Vitória. E eu falo isso, eu tô traçando o Vitória aqui, porque é um time do mesmo campeonato do Ceará, em teoria, e teve o Léo Condé, né,
como o trabalho dele anterior ao que faz no Ceará hoje. E já adianto também, é uma campanha surpreendente para mim. Para mim, o Ceará iria brigar da primeira à última rodada muito mais na parte de baixo. E não, o Ceará responde no campo, responde na bola e vem respondendo com um bom campeonato, com um campeonato seguro. Deixa eu só pegar aqui, final do Cearense. O Ceará estreia no Brasileirão, empatando com o Bragantino lá, 2-2. E aí vence o Grêmio. O Ceará vence Grêmio. O Ceará vence Vasco. Que se a gente pegar o Vasco de hoje, né? É muito melhor do que esse Vasco que o Ceará pegou, mas venceu o Vasco. Empata com o São Paulo, ou seja, o Ceará não perdeu para o São Paulo no Brasileirão. Já jogou os 2 jogos. Vence o Vitória. Empata com o Santos lá. Vence o Sport. Aí tem 2 derrotas aqui. Aí teve a pausa da Copa de Clubes. Vence o Fortaleza no Clássico Rei. Perde pro Corinthians, perde pro Inter, perde pro Mirassol. Ganha do Cruzeiro no Mineirão. Outro resultadaço. Vi esse jogo, inclusive. Coisa que não fiz hoje, não consegui assistir o jogo contra o São Paulo. Mas me chamou a atenção o resultado pelo fato do Ceará estar fazendo um bom campeonato. Inclusive, olha essa sequência aqui. Era Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os caras saíram com nada mais, nada menos do que 4 pontos de 9 contra os 3 primeiros colocados do campeonato. Teve o Mirassol, que hoje é o 4º, né? Também foi uma derrota. Mas aí vence Bragantino de novo. De novo não, empatou lá e venceu no Castelão. Aí tem a derrota na Copa do Nordeste, eliminado, né? Volta para jogar o Brasileirão empatando com o Grêmio, perde pro Juventude. Essa derrota aqui com certeza não estava nos planos, mas é uma derrota que é recuperada com a vitória de hoje, por exemplo. Que é recuperada com a vitória contra o Cruzeiro no Mineirão, por exemplo. E é esse o campeonato que um time que sobe tem que fazer. Ele vai perder algum jogo ou outro que não estava na previsão, mas vai ter que ganhar e vai conseguir ganhar um jogo improvável. Coisa que o Vitória, por exemplo, mais uma vez trazendo a relação, ainda não conseguiu vencer um jogo improvável. E agora, consegue empate contra o Vasco, lá fora, em São Januário, consegue um empate com o Bahia e consegue vencer o São Paulo. Temos justamente agora Vitória e Ceará. Cara, se vai desandar como foi o Criciúma no ano passado, ninguém sabe. Mas é um campeonato pouquíssimo ressaltado. Não se enganem, o Mirassol subiu muito essa régua. Eram times que no início do campeonato estavam nesse mesmo parelhamento de brigar contra o rebaixamento. O Mirassol já é o 4º com 42 pontos, praticamente salvo do rebaixamento na 25ª rodada. Absurdo. O Mirassol subiu tanto essa régua que a campanha do Ceará está passando a limpo. Pouquíssima gente falando. Até porque ainda não se salvou, né? Mas a projeção é muito tranquila, são 31 pontos. 31 pontos em 24 jogos. E pela situação do Z4, inclusive, de campo, além de tabela, além de já serem 5 pontos de diferença do primeiro do Z4 pro primeiro fora, o campo não dá tanta previsão não, tá? Pra galera lá de baixo. Enfim, cara, queria falar sobre isso porque, exatamente, né? Muita gente falando da campanha do Mirassol e compreensível, porque o Mirassol é a primeira Série A, diferente do Ceará. Mas a campanha do Ceará também é digna de um time que acabou de subir. E consegue administrar uma sequência de 5 jogos sem vencer com essa vitória contra o São Paulo no Morumbi. Valeu, tamo junto. Não pedi pra se inscrever no início, acabei esquecendo, mas se você não conhecia, conheça e se inscreva aqui no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com seu amigo, sua amiga, deixa o like. Tamo junto, até a próxima. Fui. Deixa aqui nos comentários em qual posição o Ceará vai terminar esse Campeonato Brasileiro. Pra mim, eu vou dar uma previsãozinha aqui, 13º, tá? Chutando pra baixo, dando uma margem de erro ali. Acho até que pode ser uma 10ª, 11ª, mas 13º. Joga limpo. Fui, valeu.